Tu já teve medo de jogar algum jogo por ele ser muito obscuro e muito tenebroso? Nesse vídeo eu vou mostrar jogos que você não deve jogar caso você tenha medo. Top 5 jogos obscuros, meu parceiro. Então sem enrolação, bora pro vídeo. É isso aí, piazada. Hoje eu não vou falar de joguinho pouca coisa, survival horror que já tá manjado, tipo Resident Evil e Silent Hill, não. Hoje eu vou falar de jogo obscuro, tenebroso, que você realmente não deve jogar caso você não tenha coragem. Então eu já vou logo avisando, esse vídeo não é pra quem não aguenta, sem querer desmerecer, beleza? Porque até eu senti incomodado algumas vezes enquanto tava fazendo vídeo. Então se você é um jovem ou menininha impressionada, se for muito ansioso e tem sintomas do gênero, fecha esse vídeo, porque ele não foi feito pra ser engraçado. E bora pro vídeo. Vamos começar com algo leve, hein, piazada? Então, em quinto lugar, Outlast. Outlast era para ser um simples game de survival horror em primeira pessoa, desenvolvido e publicado pela Red Barrels em 2013 para PC, PS4 e Xbox One. O nome do nosso protagonista é Miles Upshur, é um jornalista autônomo que um dia recebe um e-mail de uma fonte anônima, conhecido apenas como The Wishblower, ou denunciante, falando de um hospital psiquiátrico. O local parece completamente abandonado e deserto, porém carros da SWAT estão na entrada do manicômio e você, com seu instinto curioso de jornalista, vai investigar. Pessoal, dentro desse manicômio você encontra da raça humana, corpos e pedaços deslacerados espalhados pelo local, já indicando que tu acabou de entrar num local onde não devia. Eu vou te fazer uma pergunta: o que é mais perigoso nesse mundo do que uma pessoa má? Sim, uma pessoa que tem problemas psicológicos seríssimos. Pessoas que já não respondem por si só e está completamente fora da realidade. Que não tem nenhum discernimento entre o certo e o errado. O mais perigoso nesse mundo é o ser humano que não tem nada a perder. E isso vale pra vida. Quando alguém ousar a te dizer isso com intenção de te fazer mal, mano, corra, porque essa pessoa já não liga para as consequências. Em Outlast você não vê espíritos em sofrimento, aparições te perturbando, não. Em Outlast a gente vê pessoas transtornadas com esse tipo de situação o tempo todo. Sua jogabilidade é muito bem fluida com perspectiva em primeira pessoa. No jogo você não tem combate. Você é um jornalista, então você só pode correr, agachar e se esconder. Você tem uma câmera, e essa câmera ela tem visão noturna, que te ajuda muito em lugares sem luz. Você vai precisar dela o tempo todo, mas se usar muito, ela vai acabar a bateria. E você tem que procurar pilhas em lugares específicos. Pessoal, se você gosta desse tipo de trama e um game um pouco mais pé no chão, entre aspas, eu recomendo muito esse jogo. E você já jogou? Tomou muito susto no game? Conta aqui embaixo pra gente, beleza? Em quarto lugar, The Complex, Backroom Found Footage. O que eu vou mostrar aqui agora é um game que não tem trilha sonora nenhuma, são apenas sons emitidos pelo próprio game, pois o jogo ele quer te proporcionar, te passar uma experiência de imagens que foram gravadas de alguém que viveu tudo isso. Não é uma gravação, tá? É uma gameplay em tempo real, mas emulando respirações e sons de vento na câmera. Então aqui no vídeo eu vou deixar bem nítido pra vocês enquanto eu explico o game, antes de vocês pensar que eu buguei o vídeo ou algo assim, beleza, pessoal? Vamos lá. Galera, tá aí um game que agora eu tô tendo a oportunidade de trazer pra vocês porque tem me chamado muita atenção. O game que eu vou mostrar aqui agora se sabe pouco por ser algo recente na internet. E pra falar desse game, antes eu preciso explicar o conceito de Backrooms. The Backrooms, ou as Backrooms, é uma lenda urbana crescente em uma creepypasta demoniada como uma parte inacabada de um mundo que conta uma história de um interminável labirinto de salas e escritórios geradas aleatoriamente. É caracterizado como um lugar com paredes com um tom meio monocromático, de amarelo ou branco, lâmpadas fluorescentes zumbindo, um lugar totalmente grande e vazio, inabitável, que gera um sentimento desconfortável. Você não tá entendendo, né? Eu vou dar um exemplo melhor. Você já entrou em uma escola, ou até mesmo na sua escola, na sua faculdade, quando ela tá totalmente vazia? Um hospital ou uma empresa? Um estacionamento no momento em que tá tudo vazio e sem ninguém? Tudo quieto e silencioso? Você começa a se sentir incomodado e a sua reação é querer sair de lá o mais rápido possível. Sua mente involuntariamente começa a pensar besteira e sente que ouviu barulhos ou algo assim. Esse é o conceito de Backrooms. Esse conceito acabou caindo no 4chan, site onde você deve ficar longe. Lá é o buraco da internet. Os
usuários desse site acabaram expandindo essa lenda, dando um tom mais tenebroso ainda, sugerindo níveis de profundidade, ou entidades desconhecidas que talvez vagassem por lá. Desde a sua criação, o conceito de Backrooms se estendeu por várias outras plataformas e mídia cultural da internet, principalmente de vídeos no YouTube, que são perturbadores, e é aí que entra o game. The Complex Backrooms Found Footage relata tudo isso em um game de primeira pessoa super realista, onde você vaga quase que infinitamente por lugares assim, gerados de forma aleatória. O ambiente do jogo combinado com o som do game de um lugar silencioso, espaçoso ou estreito, partes escuras, pouco iluminada, que deixam o seu psicológico em alerta, te fazendo sentir e ouvir coisas que você não deveria ter ouvido. Pessoal, vagando por esses lugares você acaba perdendo sua sanidade, entrando em desespero, vendo e ouvindo coisas, um sentimento que você deve sair dali o mais rápido possível e tomar cuidado por onde você olha, ou por onde você anda. E alguns eventos começam a acontecer no game, coisa que nem eu consigo explicar, cara, é só você jogando pra entender mesmo. Esse game conta com um gráfico fotorrealista e um filtro VHS antigo dos anos 90, como filmagens vistas por canais do YouTube, dando um tom mais realista. O jogo pode ter esse tom meio abstrato e algumas pessoas não podem sentir nada pelo game. Vai jogar de boa e se perguntar o que está acontecendo. Mas mano, se você sofre de ansiedade ou claustrofobia, a Creative Games não recomenda esse jogo. Nem esse jogo e nenhum que tá aqui nessa lista, beleza? Agora, se você já jogou, comenta aqui embaixo sua experiência que eu quero muito ler, beleza? Bora pro próximo. Em terceiro lugar, Visage. Pessoal, aqui a parada já começou a ficar mais séria, tá? Visage é um jogo indie de terror e survival horror desenvolvido e publicado pela Sad Square Studio de 2018 para PC, PS4 e Xbox One. No jogo a gente tá na década de 1980, dentro de uma casa antiga situada em uma cidade isolada. Ao longo dos anos, a propriedade foi ocupada por dezenas de famílias. Enquanto alguns viviam em paz, outros foram brutalmente assassinados por diversas circunstâncias, e eu já vou contar. Na medida que você prossegue pelo ambiente, ele coleta fragmentos com informações sobre mortes em primeira mão e utiliza para juntar a história macabra da casa. Agora, por que de tudo isso? Pessoal, a história ela é meio confusa. Você tem que ser um cara bem top para entender o enredo. E eu vou explicar aqui uma casquinha para vocês, beleza? Primeiro a gente vai falar do protagonista. O nosso personagem é Dwayne Anderson. Ele é um tipo de cientista que foi recrutado para um experimento sem saber muito sobre o que ele ia desenvolver. O experimento de início trata-se apenas como um alucinógeno que ia ser usado a favor da CIA. Você ia desenvolver essa parada para ela. Não ligando muito para as consequências por ser uma pessoa dinheirista, ele resolve fazer essa parada. Porém, ele percebe que isso é uma arma biológica que foi testada como um experimento colocando na água encanada de algumas casas. Sim, água que sai da torneira mesmo para você beber e tal. Ah, mas eu bebo água mineral do filtro, mano. Ah, irmão, aí é problema seu, velho. Na minha época, só o fato de você ter água em casa já tava bom. Sempre bebi água da torneira e nunca virei um jacaré. Larga de frescura. Mas voltando, eles colocaram esse experimento em algumas casas de moradores americanos. Porém, essa parada tinha efeitos colaterais fortíssimos, desenvolvendo alucinações e esquizofrenia. As pessoas acabavam ficando fora de si, a ponto de se machucar de verdade, machucar o próximo, tirando até sua própria vida, mano. E era essa a ideia da CIA, usar essa arma contra inimigos pro cara ter problema mesmo. E é assim que se desenvolve no game. Você vê tudo o que aconteceu, viu a gravidade da cagada que tu cometeu. Você vê muita gente se ferrando por causa desse experimento e isso começa a pesar na sua consciência. Arrependimento vem forte. Você acaba tendo recaídas e depressão fortíssima, se submetendo a remédios e bebidas. E isso faz com que você afaste sua esposa, sua família, ficando completamente frio e fora de si. Sempre no mundo da lua, se entorpecendo, porque você já não quer mais lidar com a realidade de arrependimentos. Só que chega um ponto, mano, que você fica fora de si mesmo e decide tirar a vida da sua própria família e a sua própria vida. E fazendo isso, você acaba entrando dentro de um mundo paralelo mental, um limbo, sendo julgado e pagando pelas suas cagadas que você fez. Você acaba acordando numa casa e passando por experiências, vendo algumas histórias ao passar do progresso. Eu julgo aquilo ali meio que um purgatório, sabe? Onde você tem que passar essas experiências sobre relação ao que você fez na vida. E olha só, o jogo te dá sustos, alguns bem sutis e outros um tanto quanto tenebrosos. No jogo você tem que entender que o seu personagem vai passar por coisas que são necessárias, afinal de contas, todos nós temos que pagar pelos nossos pecados. E o game mostra muito isso de forma visível, fazendo o seu personagem procurar por redenção. Pra você que não tem um coração forte, pessoal, fica longe desse jogo, beleza? Bora pro próximo. Em segundo lugar, Project Nightmares, Case 36, Henrietta Kedward.
Project Nightmares é um jogo de survival horror com uma estrutura processual e eu já vou explicar o que isso significa. O jogo foi lançado em setembro de 2021 para PC. A história do jogo conta com um grupo de cientistas com conhecimento do paranormal, que produz uma máquina. E essa máquina tem a capacidade de te introduzir em um estado de sono, te jogando em um pesadelo vivo em primeira mão. Se você conhece a ciência de Assassin's Creed, você já entendeu um pouco como é que funciona a levada. No jogo você tem que descobrir a história de Henrietta Kedward, uma velha com um passado muito sombrio. O pessoal desse projeto encontrou uma boneca com uma energia maligna e pesada, e decide usar essa energia maligna como experimento para você poder se conectar com o passado dessa velha, usando um tipo de sonho ou pesadelo no caso. O seu objetivo no sonho é descobrir quem é essa velha e de onde ela surgiu, como isso tudo aconteceu. Mas antes eu queria dar um adendo. Para um jogo indie, sim, é um jogo indie. Os gráficos desse jogo beiram o fotorrealismo, te fazendo ficar em estado de alerta o tempo inteiro dentro do game. Não deixando de lado o fato da gente apreciar o quanto esse jogo é, entre aspas, bonito em relação à ambientação. Mas voltando, o enredo do game não tem uma certa sequência explicada. Afinal de contas, como eu falei lá atrás, o jogo é criado para ser processual. Isso significa que se você jogar mais de uma vez, a sequência dos acontecimentos ou até mesmo os acontecimentos em si podem mudar. E isso é legal, porque te mantém num ritmo de novidade a cada jogada no game. Você nunca vai saber que horas você vai tomar um susto ou tal parte vai acontecer tal coisa. Não, as coisas sempre estão mudando. Pessoal, o que se sabe no game é que Henrietta é uma bibliotecária a fim de descobrir os segredos da vida e se envolve com ocultismo e bruxaria. O ambiente do jogo é muito tenebroso e escuro, tendo muito que depender com a iluminação com base de velas para prosseguir no game. Quadros antigos pelas paredes que mostram fotos perturbadoras que te deixam realmente desconfortável. E você vai tomar susto pra caramba. Futuramente eu quero trazer um vídeo mais explicado sobre esse game, assim como eu vou fazer também o Complex, beleza? Bora pro próximo. Em primeiríssimo lugar, The Mortuary Assistant, ou Assistente de Necrotério. Olha só, tá aí um jogo pesadíssimo, e pra você que já conhece o game e tá pensando em ir embora, mano, fica aqui, porque eu ainda tenho um jogo bônus pra te mostrar que tá fora dessa lista. Eu queria muito mostrar esse jogo pra vocês, beleza? Não vão embora não. The Mortuary Assistant é um jogo de terror indie. A história ela se passa em 98, no estado de Connecticut, nos Estados Unidos. Você é Rebecca Owens, uma jovem que está terminando seus estudos acadêmicos sobre morte. Logo no início do jogo, ela conta a sua avó que foi transferida para um necrotério da cidade a fim de finalizar seu estágio. O lugar ele é tão assombrado que até mesmo a sua avó já ouviu histórias sobre lá, e por isso ela não fica muito feliz com a notícia. Só que Rebecca já é uma estudante da área, e ela entende que as pessoas elas costumam temer e inventar histórias sobre aquilo que elas não entendem. Assim como todo mundo, né? Não adianta você opinar sobre o que você não sabe, isso vale pra vida. Mas no caso da Rebecca, tava todo mundo certo em relação ao game, e ela tava enganada. No seu primeiro dia de estágio, o professor Raymond, seu novo chefe, te dá uma lista de tarefas e ensino básico como tratar um cadáver. Até aí tudo bem, é seu trabalho. Tudo parece muito tranquilo, até ouvirmos alguns objetos caindo e vozes misteriosas. Enquanto você está limpando o rosto de uma pessoa morta, acontece algo incomum e você se assusta. E esse foi o seu primeiro dia. Pessoal, no jogo você também lida com ocultismo e quebra de maldições. E na gameplay, velho, os corpos se mexem, se transformam, eles se levantam, falam com você sobre coisas do passado, sobre coisas que você passou, sobre coisas que passaram. E em meio a um necrotério que também aparece uma figura horrivelmente assustadora, andando pelas paredes. E o seu objetivo no game é achar um jeito pra parar tudo isso. Cara, olha só, velho. Se você for um jovem impressionado, eu apelo de novo, fica longe desse game. Pessoal, agora o jogo bônus que eu havia prometido, beleza? There are ghosts in these house. Tem fantasmas nesse banheiro. Você tá no banheiro, sozinho, num lugar escuro e silencioso. A atmosfera do game te deixa um pouco em alerta. Seu objetivo é encontrar alguns símbolos e desenhos até que forme algum tipo de enigma. Enquanto vão acontecendo coisas estranhas. E você tem que continuar caçando. Até que...